E queridos, mais uma vez quero te saudar com a doce paz e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não? Ele está aqui nesse lugar, queridos. Você concorda comigo? Quero te convidar a pensar nessa manhã junto comigo sobre o tema inseparáveis do amor de Cristo. Romanos 8, verso 31 ao 39. Vamos ler esse texto? Abra a sua Bíblia, por favor. Ou pode acompanhar aqui, a Creuza pode colocar também, tá bom? Inseparáveis do amor de Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, Pai, Deus que está nos céus, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, vem mais uma vez, te peço, nos ensinar nessa manhã, através da Tua Santa Palavra, e venha aplicá-la nos nossos corações, nas nossas vidas, nos transformando a cada momento, a cada manhã, para sermos homens e mulheres melhores, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Inseparáveis do amor de Cristo. Para que a gente está no contexto em que São Paulo apóstolo, o apóstolo Paulo, ele aqui, ele conclui a sua maior defesa, ou a maior defesa teológica da justificação pela fé e da vida no Espírito. Por isso que nós cantamos nessa manhã: Espírito enche a minha vida, nada nos separará do amor de Cristo. O apóstolo, ele antecipa
as angústias da vida cristã e faz uma pergunta que é definitiva para as nossas vidas. Ora, se Deus é por nós, verso 31, quem será contra nós? Não tem. Porque o resultado dessa pergunta, ou a resposta para essa incógnita, é simplesmente vitória. A vitória que nós temos em Cristo Jesus. Não porque aqui é só vitória, né? Agora é só vitória. Não, não é não. Não é só vitória nesse mundo. Agora no mundo por vir, no mundo que está preparado para a gente, de onde nós fomos separados deste para aquele que está por vir, aí sim é só vitória. Amém ou não? Por que isso? Porque nada pode nos separar, queridos, do amor de Deus. Essa afirmação, ela fala do poder de Deus, dos cuidados de Deus sobre as nossas vidas. É bem verdade, aqui nós vamos ter tribulações e não pode ser diferente, porque o Senhor Jesus nos ensina isso também na sua palavra. Mas Ele diz para a gente não temer, porque Ele venceu por nós. Ele venceu por causa desse amor incondicional. Amém? O texto que nós lemos aqui nos fala das provas e da certeza do amor de Deus. O texto nos comprova e nos dá a certeza de que Deus nos ama de uma forma que nada pode nos separar. Esse texto, ele explora a segurança absoluta do crente, irmãos. Nós temos em Cristo Jesus segurança absoluta. Esse texto, ele destaca o amor que Deus tem, ou que o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, ele é inabalável, ele é incondicional, ele é eterno, independente de qualquer circunstância ou de qualquer oposição. É por isso que nós não dependemos de nós, não dependemos da nossa bondade, das nossas obras de justiça, porque nós somos dependentes totalmente do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, para sermos salvos. É lógico que Deus nos refez, nos tomou, nos adotou como filhos dele em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. É lógico que sim. Ou eu venho para a igreja, eu aceito a Cristo, eu era um ladrão, um salteador, um drogado, um prostituído, e vou continuar do mesmo jeito. Não. Se eu continuo do mesmo jeito, eu apenas fui convencido do amor de Deus, do poder de Deus. Agora, se eu crer realmente, eu preciso ser, vou lutar para ser transformado. Eu vou lutar caminhando no processo da santificação, vou buscando santidade, eu vou buscando santificação até que venha o dia perfeito. Vocês estão me entendendo aí? Amém ou não? Então, há uma tese aqui. O amor de Deus por nós, ele é revelado de uma forma, podemos dizer, uma forma cabível ou cabal na pessoa e na obra de Jesus. Está revelado em Cristo Jesus, e por isso é indestrutível. Por ser indestrutível, é que nós somos inseparáveis do amor de Cristo. Eu quero que você diga assim: eu sou
Diga mais forte, está com preguiça. Eu sou inseparável do amor de Cristo. Aleluia. Isso quer dizer, queridos, que nada nem ninguém tem o poder de romper esse vínculo. E aí, o texto nos dá uma proposta. Em Cristo, Ele nos propõe que em Cristo nós possuímos um amor que nos garante segurança total para a vida inteira. E mais, não apenas no presente, mas também no porvir. Amém? Nós somos seguros. Coisas ruins podem acontecer? Podem. Nós estamos num mundo tenebroso que jaz no maligno, mas nós em Cristo temos segurança. Em Cristo nós temos segurança. Todo e qualquer mal, toda e qualquer coisa que acontecer nas nossas vidas, sempre haverá nele, nessas coisas, nesses propósitos, o propósito de glorificarmos a Cristo. Você entende isso? Amém? Então vamos aprender algumas verdades aqui nesse texto, porque é um sermão expositivo. Vou tentar expô-lo o mais breve possível. Por que nós somos inseparáveis do amor de Cristo? Em primeiro lugar, por causa da base do amor de Cristo, do amor de Jesus. Qual é essa base desse amor dele por nós? A sua entrega total, a sua entrega incondicional, o seu amor incondicional. Versos 32 e 34 vão dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mais uma pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Uma outra pergunta. Aí ele faz duas perguntas como uma retórica. É Deus quem os justifica? Quem os condenará? A ele retoricamente ele responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso que não há condenação, porque o Cristo que venceu, o único que podia nos condenar, ele não nos condena. Aleluia. Ele, pelo contrário, ele morreu e ressuscitou para que um dia eu e você estivéssemos também à sua direita, porque ele está à direita do Pai. Você está entendendo isso? E por ele estar à direita do Pai, ele poderia muito bem nos condenar, mas ele não nos condena. Ele, pelo contrário, o texto nos diz que ele intercede por mim e por você. Versículo 32 fala dessa prova suprema do amor. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. Isso por todos nós, não foi apenas por um ou por outro, não foi apenas por os bonzinhos, não. Porque não existe ninguém bom na verdade. Existe aqueles que são do bem, que procuram fazer o bem, mas todos nós, a Bíblia nos diz que somos maus. E ele se entregou por todos nós. Se ele nos deu, Deus, o seu maior tesouro, que era o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, certamente ele vai nos dar, queridos, todas as outras coisas necessárias para a nossa salvação e para a vida. Vou repetir: se ele nos deu o seu maior tesouro, certamente nos dará todas as coisas,
as outras coisas necessárias para a nossa salvação e vida. Porque eu só preciso fazer uma coisa: aceitar a Cristo na minha vida e viver perseverante no caminho. Essas duas coisas, mais nada, não tem mais sacrifício nenhum. E essas duas decisões, essas duas atitudes não devem ser sacrificiosas para as nossas vidas, não, devem ser prazerosas. É difícil servir a Cristo? Não se enganem, é sim. Principalmente na idade dos jovens que estão aqui, novos convertidos, não é fácil. Agora olha para mim e lembra de um cara que era drogado, prostituído, que vivia da noite, né, nas baladas, né, a Rosângela tinha uma namorada numa barraca, na outra já tinha outra esperando, né, e na outra mais uma, né, essa aqui se safou disso. Eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu fico assim, alegre e dou um sorriso, porque agora eu não sou mais o Mauricinho pelo ótimo, como era conhecido. Eu sou o Maurício de Jesus, o pastor Maurício, pela glória, pela graça e para a glória de Deus. Mas não é fácil, não foi fácil para mim. Mas quando eu me decidi por Cristo, eu decidi decidido, eu decidi entendido, com a certeza no meu coração, que Jesus Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o meu prazer está e sempre estará nele. Amém, queridos? Aleluia. Verso 33 vai nos falar da segurança contra as acusações. Nós estamos seguros. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, o texto declara que é o Senhor, que é Deus quem justifica. O tribunal do céu, ou seja, o tribunal do céu já bateu o martelo. Nós não seremos julgados, nós estamos salvos. Despejei uma das suas canções, eu sou, não o salvo. Eu antes ouvi essa frase da música dele, meu Deus, o que a gente está dizendo? Eu sou o salvo, não, é porque na frase, para dar a continuidade à melodia, ele fala de uma forma, canta de uma forma que a gente pensa que está usando o artigo definido, mas não, ele está dizendo, eu sou salvo. Por que eu sou salvo, pastor? Porque eu posso ter essa certeza, ora, porque Jesus morreu na cruz, sacrificando-se por você, por mim, por sua igreja, porque é Deus quem nos justifica. Você pode dizer amém? Verso 34 vai falar da segurança dessa intercessão. Cristo não apenas morreu e ressuscitou, mas está à direita de Deus. Olha o que o texto vai dizer: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o texto nos diz que a nossa defesa, ela é eterna, e mais do que isso, ela é perfeita. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem hostes do inferno, não tem principados, potestades do reino das trevas, não tem anjos, não tem ninguém, nem nada que possa impedir ou anular, ou ir de encontro a essa defesa, ao ponto de nos acusar, como Satanás nos acusa sempre diante da presença de Deus, ao ponto de conseguir algum êxito. Não, porque a nossa defesa é eterna e perfeita em Cristo Jesus. Segundo lugar, porque nós somos inseparáveis do amor de Cristo? Por causa da certeza do seu amor. A certeza do seu amor é a vitória, a nossa vitória nas adversidades.
35 ao 37 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 35, a gente vê a lista de ameaças, né? O apóstolo Paulo, ele elenca sete provisões, se não estou enganado aqui, que ameaçam a nossa fé: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada, né? Quantas e quantas vezes essas provações, ou uma dessas provações, não afastou alguém da igreja, não fez com que alguém abandonasse o caminho? Várias, muitas e muitas vezes, muitas e muitas pessoas. Mas por que elas abandonaram o caminho? Porque fica perguntando: mas Deus, eu te sirvo, Deus, eu faço isso, eu ganho almas para ti, Deus, e Deus, e Deus. Mas esquece desse texto. Sim, Deus está nos dizendo: você ganha alma para mim, você faz a minha obra, você toca, você canta, você prega, mas das provações você não está livre, vocês não estão livres. Agora eu estarei com vocês em cada uma das provações. Aleluia. Queridos, isso é extraordinário. Então estas coisas podem causar dor física, dor emocional, mas elas são e devem ser, preste atenção nisso, isso é muito profundo, elas são e devem ser incapazes de nos distanciar do amor de Jesus. A gente podemos abandonar o Senhor, mas o Senhor jamais nos abandona. Toda vez que eu ou você, ou em alguma vez a gente decidiu pensar em decidir em abandonar o Senhor, é uma coisa minha e sua. O Senhor não tem nada a ver com isso. Agora, Ele tem a ver com o seu retorno. Você afastou, mas você voltou. Você afastou, mas pensou direitinho: olha, se com Jesus estava difícil, tinha provações, com Ele, sem Ele está pior ainda. E aí não, eu vou voltar para os braços do Pai como filho pródigo. Quem está me entendendo? Aleluia. Aí volta, e o Senhor vai estar sempre como o pai do filho pródigo, esperando da janela do céu, de braços abertos, para te honrar, para te receber com honras, porque o Senhor Jesus, Ele não nos ama como nós amamos um ao outro, Ele nos ama incondicionalmente. E oxalá a gente também possa aprender, porque esse foi o seu mais novo mandamento: amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos é amar incondicionalmente. Pastor fulano fez isso comigo, cicrana fez aquilo comigo, me traiu, fala mal de mim. Problema dele, não é seu, porque os nossos problemas são de Deus. Por quê, pastor? Porque se nós entregamos, se eu entrego os meus problemas a Deus, Ele é a melhor atitude e decisão que eu devo tomar, porque Ele vai recebê-los e Ele vai
fazer aquilo que eu não posso. Ele vai resolver da forma que eu não consigo, que ninguém vai resolver. Seja uma enfermidade, seja um problema conjugal, seja um problema de relacionamento com um irmão da igreja, com uma irmã, com uma pessoa no trabalho, na escola, eu não sei, mas o Senhor, Ele é poderoso para resolver. Então entrega essa situação, esse problema, entrega, porque Ele resolve. Com os pais, com os filhos, Senhor, toma aqui, porque eu não dou jeito. Amém ou não? O verso 36 vai nos falar da realidade da cruz. Então, seguir a Cristo envolve carregar a cruz. Olha o que diz o texto. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a realidade da cruz em nós. Seguir a Cristo envolve carregar a sua cruz. Paulo cita o Salmo 44, verso 22. E para nos lembrar que o sofrimento, escute bem isso, faz parte da caminhada cristã. Moisés se converteu há poucos dias. Ele mal sabe o que o espera. Mas ele vai aprender. Se realmente fez isso de coração, e eu creio que fez. Se realmente continuar no caminho. Mas a vitória é certa. No nome de Jesus. Agora, a realidade é a da cruz. Para mim, para você, para qualquer crente. Essa é a realidade. O evangelho que nós pregamos, nós como batistas brasileiros, não é o evangelho do oba-oba, não é o evangelho de que tudo pode, não é o evangelho mundano segundo ao mundo, não, é o evangelho segundo o evangelho, é o evangelho segundo as escrituras. E esse evangelho, para ser vivido, tem que ser na realidade da cruz. Sofrimento faz parte da caminhada cristã. E o verso 37 vai nos dizer, nos falar sobre a realidade da vitória. Em meio a todas essas adversidades, não somos apenas sobreviventes, mas nós somos, isso aqui é muito importante, em meio a todas essas adversidades, nós não somos apenas sobreviventes, nós somos mais do que vencedores. Diga assim, eu sou. Diga mais forte, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vitória não vem pela nossa própria força, mas por aquele que nos amou. Somos inseparáveis do amor de Cristo por causa da extensão do seu amor. Em último lugar, uma última verdade que a gente aprende: nós somos inseparáveis do amor de Cristo devido à extensão do seu amor. Essa extensão, ela é uma conexão eterna e total com Deus. Versos 38 e 39 vai nos dizer, porque eu estou bem certo, olha a certeza do apóstolo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repara que extensão é a extensão do amor de Deus por nós. Repara que conexão eterna e total nós temos com Deus. No verso 38 vai falar da convicção inabalável. É essa convicção que eu e você precisamos ter para seguirmos, senão nos desviaremos. É essa a convicção. Eu preciso estar convicto da minha fé em Cristo Jesus.
Ele diz: porque eu estou certo de que eu estou bem certo. Bem certo. O apóstolo não tinha, ele não tem uma esperança, isso é maravilhoso, ele não tem uma esperança frágil. A minha esperança e a sua esperança em Cristo Jesus, a esperança da igreja, não pode ser uma esperança frágil, não, ela tem que ser uma esperança de fé, de certeza, e muito bem firmada, porque eu estou bem certo, o apóstolo nos diz, bem certo. A sua esperança, ele não tem uma esperança frágil, duvidosa, não, mas uma esperança de fé plena. Diga assim: eu tenho uma esperança de fé plena em Cristo Jesus. Aí o verso 38 vai nos tratar da abrangência do poder separador. Ele esgota todas as possibilidades do cosmos, do mundo, do universo, divididas em 3 categorias, se você prestar atenção: tempo e destino, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. 2 forças espirituais, 3 categorias mesmo: tempo, destino e forças espirituais. Forças espirituais, quais são elas? Nem anjos, nem principados, nem potestades. Então, aí no verso 39 ele nos fala do clímax, do cerne, do ponto mais alto dessa teologia, que é indissolúvel. O que é uma coisa indissolúvel? É uma coisa que não se dissolve, não pode ser desfeita. Ele vai nos dizer no verso 39: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o cerne da nossa fé em Cristo Jesus, do amor inseparável, incondicional de Deus por nós. Nenhum elemento espacial, irmãos. A gente sabe como é. Bem, eu não sei hoje o que se ensina nas escolas, mas eu aprendi, acredito que já no primário ainda, na época do primário, eu acho que na época do primário já, está com muitos anos, que o universo, o cosmos, ele é infinito, ou seja, ele não tem fim. Mas se eu não me engano, parece que eu já ouvi isso, estou aqui ao vivo, me perdoem se eu estiver errado, mas eu não tenho certeza, não estou afirmando, mas me parece que eu ouvi já alguém falando que não, o universo não é infinito mais. Agora, o nosso Deus, esse sim, a sua eternidade não tem fim. Amém? Eu penso, continuo acreditando que o universo para nós, para a mente humana, ele continua sendo e continuará sendo infinito, porque nós somos limitados por demais, apesar dos grandes aparelhos, né? Tem esse novo, um telescópio, né? Esqueci o nome dele agora, que é assim, é o top dos tops, esqueci o nome dele. Hubble. Eita, minha secretária aí me ajudou a pregar. Hubble. Não tem outro, por enquanto, mas na frente, daqui a pouco vai ter um maior, melhor, mais capacitado do que ele, porque o homem é assim, o homem é inteligente, Deus nos dá a inteligência necessária para fazermos muitas coisas. A gente já está com um iPhone 17, é o do Danilo, é Danilo? Não, ainda não, né? Ainda não, mas será. Por quê, irmãos? É a tecnologia e a gente não consegue acompanhar isso. Então, penso que
o universo ainda será infinito, ainda para sempre, eu penso assim. Mas o nosso Deus, nenhum elemento espacial, abismo, cume ou ser criado pode anular o amor de Cristo pela humanidade. Amém? Por isso que isso fala do clímax indissolúvel do amor de Deus por nós. Por isso que nós não podemos ser separados do amor de Deus. Somos inseparáveis do amor de Deus. Concluindo e aplicando para as nossas vidas, descanse na graça. A igreja precisa descansar na graça de Deus, porque é o que nos fala esse texto. Nos dá essa garantia em momentos de dor, de fraqueza, de incerteza, ou até mesmo nos dias em que a gente falha, porque nós falhamos. Nós precisamos lembrar que a nossa salvação está ancorada, escute bem isso, a nossa salvação está ancorada na fidelidade e no amor de Cristo, e não nas nossas próprias forças, porque às vezes nós podemos ser infiéis com Deus, mas mesmo nós sendo infiéis, Deus não muda a sua fidelidade por causa do seu amor em Cristo Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé e que nós possamos viver a realidade do descanso da graça, mas também vivermos a realidade de uma vida de oração e adoração. Que essa vida nos leve a uma vida de gratidão, uma vida de ousadia em relação à oração e à adoração a Deus, sabendo que nós somos amados de uma forma eterna. Deus nos ama de uma forma eterna, que venceu a morte por nós na pessoa do Senhor Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:35, verso 37. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por este tão grande amor, que por ser tão grande é capaz de nos condenar. Agradecemos porque somos inseparáveis do teu amor, do amor que está em Cristo Jesus. E quando falamos inseparáveis, não que a gente não possa nos separar. A gente, por rebeldia, por desobediência, por às vezes até por sermos obstinados, por obstinação, nós podemos até nos separar, mas não do teu amor, porque o teu amor sempre estará conosco. Nós oramos e agradecidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua justiça. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar.